Amém, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Hoje nós vamos voltar a ler nosso amado alimento diário. Hoje nós começamos a primeira semana, inclusive de uma nova série do alimento diário, a série que o título é Deus nos chama para seu reino e glória. E o título do alimento diário que estamos lendo é O Poder do Evangelho, que também é o título da primeira semana. O título é O Poder do Evangelho. O versículo proposto para lermos com oração hoje está em 1 Tessalonicenses 4,13, que diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, nós cremos que em Ti nós temos esperança. Ó Senhor Jesus, o Senhor é o que venceu a morte. Senhor, o Senhor não parou ali naquela cruz. Senhor, o Senhor não parou naquele Calvário. Senhor, o Senhor ressuscitou. Aleluia. Senhor, nos dá essa esperança. Senhor, que ela esteja firme em nosso coração. Ó Senhor Jesus, nós não venhamos nos entristecer com as adversidades, mas nós tenhamos esperança no Senhor. Aleluia. O título da segunda-feira, primeira semana, segunda-feira, é O Pano de Fundo da Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos começar, amém? Querido leitor, iniciamos uma nova série do Alimento Diário, intitulada Deus nos chama para seu reino e glória, com base nas duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Nesta semana entraremos do contexto em que o apóstolo escreveu essas cartas à igreja em Tessalônica, do tempo em que ele e seus cooperadores permaneceram naquela cidade, da forte experiência que os irmãos tiveram com o poder do Evangelho, um poder que os libertou dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E por fim, veremos como tudo isso se relaciona com a estrutura do viver da igreja, a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Após o livro de Atos, seguem-se as epístolas de Paulo nesta ordem: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e, por fim, 1 e 2 Tessalonicenses. Embora apareçam no final da sequência bíblica das cartas dirigidas às igrejas, as epístolas aos Tessalonicenses foram as primeiras que Paulo escreveu. Conhecer os eventos que motivaram Paulo a escrever estas duas epístolas vai nos ajudar a compreender o conteúdo espiritual delas. A igreja em Tessalônica era uma igreja nova, com poucos meses de existência, quando recebeu as cartas de Paulo. Como teve de sair às pressas daquela cidade, o apóstolo não pôde apresentar a palavra e o conhecimento de uma maneira mais completa. Assim, ele escreveu essas duas epístolas para orientá-los a viver uma vida cristã santa, com vistas à vida da igreja. Ele apresentou aos Tessalonicenses a preciosa estrutura da igreja: fé, amor e esperança. Além disso, a igreja passava por provações e, em razão das perseguições do Império Romano, vários irmãos foram mortos. Isso gerou dúvidas sobre o que aconteceria com os que morreram, sobre qual seria o futuro deles. Por isso, Paulo despendeu um tempo considerável nessas duas epístolas para esclarecê-los sobre a vinda do Senhor e o arrebatamento, tanto dos vivos como daqueles que dormiram no Senhor, isto é, dos mortos. Tais palavras são muito oportunas, pois alguns de nós, nesses tempos de pandemia, também experimentamos tristeza decorrente de partida de algum de nossos irmãos e entes queridos. Não estamos num momento de perseguição exterior, mas de tribulação. E muitos de nós temos uma sensação interior de que a vinda do Senhor está próxima. Essas cartas não foram escritas somente para os irmãos de Tessalônica, mas para nós hoje. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia. Sua economia era forte e florescente devido à sua excelente localização no mar Egeu. Seu porto era utilizado pelos romanos para transporte de mercadorias e realização de negócios. Sua população era numerosa, com nativos e diversas comunidades de estrangeiros, incluindo uma importante colônia judaica. Sabemos, por meio do livro de Atos, que Paulo estava em sua segunda viagem missionária quando chegou a Tessalônica. Ele e Silas foram guiados pelo Senhor a cada uma das cidades apontadas no mapa até chegar àquela cidade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos.
Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado em Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. É fascinante perceber na Bíblia a maneira de Deus enviar e direcionar seus servos, como fez com Paulo e Silas, orientando-lhes os passos conforme sua vontade. Isso é um grande exemplo para nós. Saindo de Filipos, passaram por Anfípolis, depois chegaram a Tessalônica e ali encontraram uma sinagoga de judeus, onde por 3 sábados Paulo discorreu com eles acerca das Escrituras. Alguns judeus se uniram a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos e muitas mulheres distintas. Que sempre busquemos, no cuidado para com os irmãos e no estabelecimento das igrejas, ser conduzidos por esse mesmo caminho de obediência ao guiar do Espírito, e que tenhamos palavras de esclarecimento e consolo aos que têm dúvidas ou passam por sofrimentos. Aleluia! Pergunta: por que Paulo precisou escrever aos cristãos em Tessalônica? Amém, amados. Que bom, né? Voltar a desfrutar do alimento diário. Creio que estávamos com saudades, né? Eu estava com saudade de desfrutar desse maravilhoso livro, né? Dessa porção diária para nós. E o tema da palavra de hoje, inclusive, foi muito próximo do que nós ouvimos ontem, no dia 1º, na palavra no local de reunião. Foi sobre o mesmo tema, sobre a ressurreição. Nós vimos bem a fundo cada uma das partes ali, como aconteceria, com cada um dos tipos de pessoas, bem detalhado. Graças ao Senhor por essa visão que o Senhor nos deu, graças ao Senhor pelas revelações que o Senhor nos tem dado. A leitura da segunda-feira, ela foi uma leitura mais teórica, acerca do pano de fundo mesmo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. As situações, os eventos que motivaram Paulo a escrever essas epístolas, e o próprio Diário fala que vão nos ajudar a compreender o conteúdo espiritual delas. Porque para nós entendermos por que Paulo escreveu aquilo, nós precisamos entender primeiro o cenário, os eventos que motivaram ele a escrever aquilo. Cita que a igreja em Tessalônica era uma igreja muito nova, recente, com poucos meses de existência quando recebeu as cartas de Paulo. Paulo teve que sair às pressas dessa igreja, dessa cidade, e ele não pôde apresentar por completo a palavra, com muito conhecimento de algo mais completo. Foi por esse motivo que ele escreveu essas duas epístolas, para orientar os irmãos a viver uma vida cristã santa, nos padrões da vida da igreja. Ele apresentou aos Tessalonicenses a preciosa estrutura da igreja: fé, amor e esperança. Aleluia! Muitos irmãos naquela época, nessa cidade, foram mortos por causa das perseguições do Império Romano. E por isso Paulo ele falou bastante nessas epístolas sobre a vinda do Senhor e o arrebatamento, tanto dos vivos como daqueles que dormiram no Senhor, porque muitos naquela cidade tinham morrido devido a essas perseguições. E graças ao Senhor, como a Bíblia é um livro que nunca se desatualiza, nós hoje vemos um cenário muitas vezes triste, né? Muitos entes queridos, companheiros de reuniões, irmãos da vida da igreja, conhecidos nossos que infelizmente perderam as suas vidas, né, nessa pandemia. E nós experimentamos essa tristeza. Mas graças ao Senhor, porque no nosso manual, como eu costumo falar, a Bíblia realmente é o nosso manual. Todas as situações, ela nos ensina o que devemos fazer e como devemos agir. E o Senhor tem dito para nós que nós precisamos ter calma quanto a isso, porque tudo está explicado bem direitinho, como vai ser, e assim como foi explicado ontem na reunião. Graças ao Senhor por essa visão e por essas palavras que o Senhor nos tem dado. Aleluia. Outro ponto que foi tocado na leitura de hoje foi sobre a visão que Paulo teve. Ele fala que à noite ele teve uma visão de um varão macedônio que rogava, pedindo para que passasse a Macedônia e os ajudasse. Realmente é muito fascinante essa palavra que o Almeida usou, perceber a maneira de Deus enviar e direcionar seus servos,
como fez com Paulo e Silas, orientando-lhe os passos conforme sua vontade. Aleluia. Assim como também nós vimos ali a questão de Pedro, aquela visão que Pedro teve, que aquele lençol com toda sorte de quadrúpedes, aves, répteis, aquilo representava os gentios, os povos que não eram da parte do Senhor. E porque ele negou aquele dali, aquele direcionamento do Senhor, o Senhor já estava levantando o apóstolo Paulo naquela situação para pregar aos gentios. E foi por isso que o evangelho chegou até nós. Então realmente é fascinante ver como o Senhor, ele envia, direciona os servos. É algo muito surpreendente, é algo muito lindo de ver o trabalhar do Senhor. O Senhor sempre enviando as pessoas no tempo certo, no lugar certo. E é graças a isso, a essa supervisão do Senhor, que o Evangelho chegou até nós e nos alcançou. Graças ao Senhor. Mas também é importante lembrar que, embora o Senhor tenha orientado os passos deles, eles também estavam no espírito, eles estavam sensíveis a ouvir falar do Senhor. Então, esse deve ser o nosso agir, também estar sensíveis no espírito a perceber e ouvir o falar do Senhor, para que quando o Senhor nos direcionar, nós possamos atender e sermos usados pelo Senhor. Aleluia, amados. Bom dia a todos. Jesus é o nosso Senhor. Uma ótima segunda-feira para os amados. Amém. Jesus é o Senhor.